Vamos lá, pessoal, dos momentos das aulas mais importantes da Lei 9784/99 é agora, que fala do recurso e da revisão. Isso cai demais, isso despenca em prova de concurso, tá bem? Olha só, das decisões administrativas cabe recurso em face de quê? De legalidade e mérito. Legalidade e mérito. Então você pode recorrer questionando a legalidade da decisão que está contrariamente à lei, na sua posição. Ou você pode recorrer questionando mérito, conveniência e oportunidade. Então, falou assim, olha, interessado, eu não vou deferir autorização para você usar a calçada para botar a mesa do seu barzinho, porque isso gera tumulto, é inconveniente, então eu nego a autorização. Eu posso recorrer para a autoridade superior questionando mérito, a questão da conveniência e oportunidade no indeferimento da minha solicitação. Então eu posso recorrer e questionar a legalidade ou mérito da decisão. Fechou? Olha só, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Vou pedir à produção que bote depois desse slide aqui um slide em branco que eu falo com o pessoal. Então, olha só, pessoal, a sistemática de recurso da Lei 9784 é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. O que acontece? Quando a gente vai recorrer, a gente pensa, eu vou recorrer para a autoridade superior, não é isso? Porque o recurso é uma outra pessoa reexaminar a decisão. Só que a sistemática da Lei 9784, ela é um pouquinho diferente. Olha só, e ela é mais interessante, ela é mais eficiente do ponto de vista da interposição de recurso. Então vem cá comigo, olha só. Eu tenho essa autoridade aqui, que é a autoridade A, tem braço. Eu tenho essa autoridade aqui, que é a autoridade B. Essa autoridade A, ela deu a decisão, falou assim, olha, não vou autorizar você botar a mesa do seu bar na calçada, não é conveniente. E esse aqui, vou botar esse aqui, ó, essa pessoinha aqui, é o P de particular, tá bem? P de particular. Então, eu fiz um pedido, a autoridade A negou. O que eu vou fazer? Eu vou, seguindo o que a lei colocou aqui, só para você ver de novo a redação, o recurso é dirigido a quem proferiu a decisão. Então, agora eu vou entrar com recurso para essa autoridade aqui. O recurso vai ser dirigido para ele quem proferiu. Então, o recurso vai ser dirigido para quem proferiu. E essa autoridade, ela vai ter 5 dias para fazer o quê? Para reconsiderar. Reconsideração. E se ela não reconsiderar a decisão, o que ela faz? Ela é que encaminha para a autoridade superior. Ela que encaminha para a autoridade superior. A gente está acostumado, nos demais casos, por exemplo, na Lei 8.112, então isso aqui ó, é Lei 9784, estamos vendo, tá? Na Lei 8.112 de 90, a gente tem uma sistemática diferente. Como é que é? Se eu tenho uma autoridade aqui, essa autoridade que é a autoridade A, deu a decisão em face do S, que é o servidor, e aqui em cima tem um superior, que é a autoridade B, como que faz? Eu vou ter, no caso, 30 dias, lá são 30 dias. Primeiro eu vou entrar com uma reconsideração separada. Reconsideração junto a essa autoridade, certo? É como se fosse um recurso separado. Eu entro com uma reconsideração perante quem proferiu. Se essa autoridade não reconsidera, aí depois eu tenho mais 30 dias para poder entrar com recurso na autoridade superior. Tá vendo? Então, na Lei 8.112 e em outras leis, são 2 recursos, podemos dizer assim. Eu entro com recurso da decisão proferida diretamente em quem deu a decisão, mas chama reconsideração. Se ela não reconsidera, eu vou recorrer para a autoridade superior.
Na Lei 9784, eu entro com recurso direto. E dentro do recurso tem embutido o quê? Uma reconsideração. Então eu entro com recurso na autoridade A, ela quem deu a decisão, ela vai pegar o recurso para analisar, ela vai ter 5 dias para reconsiderar. Se ela não reconsidera, ela que encaminha diretamente o processo para a autoridade superior. Então a sistemática da Lei 9784 é mais eficiente do que as demais leis. Por quê? Nas demais leis é reconsideração, recurso, reconsideração, recurso. Aqui não, é recurso e dentro dele há uma reconsideração, que a autoridade pode fazer em até 5 dias. Não reconsiderou, encaminha o processo para a autoridade superior. Tá bem? Então é assim que funciona sistemática de recurso na Lei 9784. Avançando, olha aqui, o que nós temos? Voltando aqui então, salvo exigência legal, a interposição de recurso independe de caução, salvo exigência legal. Então você não precisa, como regra, pagar para poder recorrer. É o que a lei vai dizer. Só que vem cá comigo, olha aqui, ó. A lei fala que uma lei poderia exigir você ter que pagar para recorrer. E um detalhe, pessoal, nós temos súmula vinculante do STF e a súmula 373 do STJ, que falam que seriam inconstitucionais as leis que exigissem qualquer pagamento para entrar com recurso administrativo. Então, muito cuidado aqui, porque qualquer lei que exija que tenha que pagar para recorrer é inconstitucional. Não pode. Mas uma questão que você for enfrentar de Lei 9784, que fala de acordo com a Lei 9784, julgue o item. Vem cá comigo de novo. Se vier na prova essa redação aqui, ó, salvo exigência legal, a interposição de recurso não depende de caução, certo, tá? Apesar de ter essa possibilidade de uma lei exigir que você tem que pagar, saiba que essa lei seria inconstitucional, porque não admite dessa forma o STF e o STJ. Está bem? Mais um ponto importante, vem cá. Se o recorrente alegar que a decisão contraria uma súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula vinculante, conforme o caso. Então vamos imaginar que tem um órgão que tá com a autoridade nomeando parentes. Eu falo, ó, não pode nomear parentes, porque a súmula vinculante do Supremo 13 não admite. Eu entro com um recurso para pedir para não fazer as nomeações, e a autoridade indefere o meu recurso. Antes que ela encaminhe o processo para a autoridade superior, vai ter que justificar se a súmula é ou não aplicável àquele caso concreto. Para a autoridade superior, já pegar o processo embasado, fundamentado, e saber o porquê que está aplicando a súmula, por que não está aplicando. Está bem? Olha esse outro artigo aqui, muito importante, ó. Vem comigo. Artigo 57, ó. O recurso tramitará no máximo por 3 instâncias. Quantas? 3 instâncias, salvo disposição legal diversa. Então, olha só, pessoal. Recurso, você não pode recorrer até onde tiver uma autoridade superior, não. Porque às vezes dentro de um órgão você tem uma autoridade, um superior, tem outro, e outro, e outro, e outro. Tem muitas autoridades. Depende de onde vai começar o processo administrativo. Como regra geral, salvo disposição legal em contrário, mas a regra geral é o recurso vai tramitar no máximo por até 3 instâncias. Tramitou por até 3 instâncias, acabou o recurso para você. Você não pode recorrer até o infinito, não. Está bem? Essa é a regra na Lei 9784/99. Avançando um pouco mais, veja que todos os artigos aqui, todos são praticamente importantes de recurso. Tem legitimidade para interpor recurso, tá? Isso aqui é nada mais do que praticamente uma reprodução do artigo 9, que fala dos interessados. Então, quem tem interesse em participar do processo é legitimado para ingressar posteriormente com recurso administrativo, tá bem? Artigo 59, importante, prazo para recurso. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso.
contado da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Então, cuidado aqui atrás, por quê, pessoal? O prazo que o P, que é o particular, vai ter para recorrer é o prazo de 10 dias. 10 dias. Então, eu tomei ciência da decisão no dia 15, eu tenho até o dia 25, vamos colocar aqui a grosso modo, para poder recorrer. 10 dias que eu tenho para recorrer. Recorri no dia 25. A autoridade recebeu o recurso no dia 25, eu recorri para quem proferiu a decisão, ela terá até o dia 30, ela terá até 5 dias para poder reconsiderar. Se ela não reconsidera em até, no caso, 5 dias, então entendemos aqui, do dia 25 ao dia 30, 25 eu fiz a interposição, dia 30 deu 5 dias, ela pode reconsiderar. Não reconsiderou, encaminha o processo para a autoridade superior, tá bem? Vamos avançar. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deve ser decidido em até 30 dias. 30 dias. Então, 10 dias é prazo, nesse caso aqui, para fazer a interposição pelo particular. Lembra do P. E nesse caso aqui, prazo para decisão é o prazo de 30 dias, prazo para a autoridade administrativa fazer a decisão. Está bem? Então aqui, não confunda, 10 dias para você interpor e 30 para a autoridade decidir, tá bem? Avançando, vem com a gente aqui, olha só. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido do reexame, podendo nessa fase juntar documentos que julgar convenientes. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Isso aqui cai demais, viu, pessoal? Então, o fato de você recorrer não terá como regra efeito suspensivo. Só que nesse caso aqui, ó, havendo receio de prejuízo difícil ou de incerta reparação, a autoridade pode dar efeito suspensivo ao recurso, de ofício ou mediante solicitação do interessado. Então, como regra geral, não terá efeito suspensivo, mas a autoridade, se entender conveniente, pode dar efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? Enquanto o recurso está em pendente de decisão, a execução contra você não vai começar. Certa vez eu fiz uma greve quando eu era do STJ, eu fiz a greve, isso foi em 2008, 2009, fiz a greve, foi até antes um pouco, fiz a greve de 10, 15 dias. E houve a decisão para que a gente para que tivesse corte do nosso ponto. Isso foi há muito tempo atrás. Só que o que aconteceu? Eu recorri, pedi para não cortar o ponto, porque a gente estava em greve, aquela coisa toda, justifiquei que era um direito constitucional, e a gente estava lutando pela categoria, aquela coisa toda. Eu recorri e pedi efeito suspensivo ao recurso, para dizer assim, olha, autoridade, enquanto você não julga o nosso recurso, manda suspender a decisão que manda cortar o ponto. Então, a autoridade, de forma correta, a meu ver, ela disse, olha, determino que não corte ponto de ninguém até ser proferida a minha decisão. Então, o que ela fez? Deu efeito suspensivo no meu recurso, para que a decisão de determinação de cortar o ponto não fosse efetivada até o recurso ser julgado. Entende isso aí? Então, memorize. Como regra, recurso não tem efeito suspensivo, mas assim pode ser dado se a autoridade entender conveniente ao julgar o recurso. Tá bem? Olha só. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresente alegações. Então, ainda na fase de recurso, a autoridade intima o interessado para, se ele quiser, apresentar alegações durante a sua fase de recurso. Tá bem? Avançando, olha aqui, o recurso não vai ser conhecido quando interposto fora do prazo, de 10 dias, interposto perante órgão sem competência para julgar, interposto por quem não é legitimado para recorrer e após esgotada, após exaurida a esfera administrativa. Então, nesse caso aqui, ó, eu já recorri até 3 instâncias.
Recorri na quarta, já exauriu a via administrativa. Não posso recorrer mais de 3 vezes como regra geral. Então, se eu já esgotei recurso na via administrativa, o novo recurso não será conhecido. Está bem? Então, casos de não conhecimento do recurso. Só que olha só, no caso do inciso 2, que é recurso perante a autoridade incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade que é competente para julgar, sendo devolvido o prazo para recurso. Então eu tinha que interpor recurso perante uma autoridade, que essa era a autoridade correta. Só que eu interpus recurso para outra autoridade. Essa outra autoridade, que não tem competência para julgar, ela vai dizer, olha, recorrente, quem vai julgar o seu recurso não sou eu, é a outra autoridade que eu estou indicando. E aí a pessoa que recorreu terá de volta o prazo para recorrer, que é 10 dias, e terá 10 dias para interpor o recurso perante a autoridade realmente competente. Entende? Na tela, vem com a gente. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorra preclusão administrativa. Então, se a autoridade não vai recorrer, até porque de repente já exauriu a via administrativa, nada impede dela, mesmo assim, querer mudar a decisão dos seus subordinados. Então, sempre a lei vem em favor do interessado. O fato de você não ter o recurso conhecido não impede que a autoridade aprecie a sua questão. Tá bem? Olha só. Esse aqui é um dos que mais caem. E você tem que ter atenção, se você não vai entender. Então vem cá, ó, foco em mim, vem cá. Olha só, artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso pode confirmar a decisão do subordinado, pode modificar a decisão, pode anular ou revogar, total ou de forma parcial, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule alegações antes da decisão. Um dos artigos mais importantes aqui, pessoal. E a pergunta é, do recurso pode piorar a situação do recorrente? Eu fiz um recurso para não descontar, no caso, 10 dias de greve. A autoridade, quando vai julgar, pode dizer, não são 10, são 20 dias, eu estou agravando a sua situação. Pode fazer isso, pessoal? Sim ou não? Pode, quando vai julgar recurso, ter agravamento na situação? Pode, pessoal. Do recurso, que é o que a gente está vendo, do recurso, pode agravar a sanção. Tá aqui, ó. Se da decisão desse artigo aqui puder decorrer gravame, agravamento na situação, pode. Só que eu tenho que intimar antes, falar assim, olha, interessado, eu estou te intimando aqui, em sede de recurso, para dizer que você não fez só 10, você fez 20 dias de greve. Não é verdade isso? E eu vou descontar os 20 dias. Me intima antes, eu vou me manifestar, eu vou me defender lá em grau de recurso, para depois a autoridade agravar. Mas ela pode agravar mesmo em fase de recurso. Tá bem? Professor, não estou entendendo muito bem. Eu já ouvi uma história que talvez não poderia, então atenção aqui, ó, vem cá comigo, olha aqui. Se o recorrente alegar a violação do enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou não aplicabilidade da súmula vinculante conforme o caso. Mas olha aqui, ó, aí aqui vai tratar da súmula vinculante, no artigo 64b, o artigo 65 é que vai dizer, olha aqui, ó, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgir fato novo ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Da revisão do processo, não poderá ter agravamento da sanção. Então, da revisão, é isso que eu quero falar, da revisão não pode agravar. Escatolino, vem cá comigo. Mas qual que é a diferença do recurso e da revisão?
Recurso é quando você pede, você está dentro de um processo ainda. Recurso você pede para a autoridade superior reexaminar a decisão e até 3 instâncias. Então, recurso, você não precisa de fato novo. Você pode pedir para você recorrer de legalidade ou mérito. Você pede para o superior reexaminar. Quando o superior vai reexaminar, pode agravar a decisão. Agora, a revisão é diferente. A revisão é, o processo já acabou, eu já recorri até onde eu poderia, o processo já acabou, só que surgiu um fato novo. Surgiu um fato novo que pode levar à minha inocência ou à inadequação da decisão que foi aplicada. Aí eu entro com a revisão. E a revisão não tem prazo, é a qualquer momento. Recurso é o prazo de 10 dias, não é? Revisão é a qualquer tempo. Então, no caso da greve que eu fiz, vamos imaginar que eu recorri até onde eu poderia recorrer, agravou a sanção, me aplicou, foram cortes de 20, não de 10, porque pode agravar. Só que depois, vamos imaginar, de um ano, eu descobri, isso foi um caso concreto que eu vivi, eu descobri que o setor que eu trabalhei, algumas pessoas não tiveram o corte de ponto, porque o chefe atestou que não houve prejuízo para o serviço em razão da greve que foi feita. Porque quem não fez greve manteve o serviço atualizado, não teria nem o que repor depois, caso eu quisesse fazer reposição. E o chefe dispensou de repor as pessoas. Inclusive, só eu, no caso, não tive essa dispensa, porque eu não solicitei ao meu chefe. Eu entro com revisão e falo, olha, autoridade, no setor que eu fiz greve, todo mundo fez, a maioria das pessoas fizeram greve. Só que todo mundo teve os dias atestados pelo chefe da seção, porque não havia o que repor, já que o serviço não teve prejuízo. Todo mundo foi dispensado da reposição, ninguém teve ponto cortado e só eu tive. Então eu apresento um fato novo em sede de revisão e desse fato novo que justifica a inadequação da decisão de cortar 20 dias, pode resultar na revisão do processo e eu ter os dias cortados devolvidos na minha remuneração. Entende? Então, o recurso, eu estou ainda dentro do processo administrativo, estou dentro do processo, estou pedindo um reexame pela autoridade superior. Agora, na revisão, que é a qualquer tempo, é quando surge fato novo no processo. Tá bem? Então, olha só, pessoal, temos uma expressão no direito que significa reformácio, mas escreve com T, que é em latim, reformatio, né, mas é reformácio impégius. Que esse reformácio impégius é do direito penal. No direito penal, não pode reformácio impégius em recurso. No direito penal, quando só a defesa recorre, só ela recorreu, não pode o tribunal piorar a situação do réu no processo penal. Só que em processo administrativo, pode ter reformácio impégius em recurso administrativo? Pode. A gente viu, você recorre para você tentar melhorar a situação, ela pode ser piorada? Pode, desde que você seja comunicado. Então, reformácio impégios em processo administrativo pode? Pode, em sede de quê? De recurso. Porque a gente viu que pode você recorrer e piorar a sua situação. Que é recorrer e pode piorar? Pode. Reformácio impégios em sede de processo administrativo. Só lembrando que em sede de revisão não pode, porque da revisão não pode ter agravamento da situação. Está bem? Então, para fechar, vem cá aqui comigo, muito cuidado com isso na sua prova, tá bem? Do recurso pode agravar, da revisão é que não pode. Ficamos aqui e até o bloco final.